O processo de construção do mito do vampiro trata-se de um processo complexo, como costuma ser com a construção de qualquer mito. Nesse processo de formação do mito do vampiro, vão entrar a mitologia clássica, o folclore europeu, os escritos dos ficcionistas e até mesmo dos cientistas do século XVIII e do século XIX. Mas outros fatores também entrariam na formação, na construção do mito do vampiro. Um deles trata-se do diagnóstico errado da morte. No passado, isso ocorria muito. Vinha alguém dotado de um certo conhecimento, que atestava que aquele indivíduo estava morto, mas o sujeito não estava morto. E no meio do velório, no meio do enterro, o sujeito levantava. Aquilo provocava um forte impacto emocional nas pessoas. Aquele retornar à vida tornava os limites entre a vida e a morte muito confusos, limites borrados, dando a impressão de que era muito fácil o indivíduo que tinha morrido retornar à vida. Logo, os feitos daquele cadáver que voltou à vida, voltou a viver, esses feitos eram aumentados tremendamente e eram acrescidos ali fatos altamente fantasiosos que iriam contribuir e muito para a ideia de que esses indivíduos que voltavam à vida, retornavam à vida, eram vampiros, eram mortos-vivos, que se voltavam para vingar dos vivos, comer a sua carne e beber o seu sangue. Um outro fator que vai contribuir também para a formação do mito do vampiro é o enterro de indivíduos fora da sepultura ritualizada, da sepultura santificada. Até o século XIX, as pessoas eram enterradas dentro da igreja ou nas proximidades da igreja. Uma sepultura ritualizada, num terreno santificado, protegido, portanto, pelo mundo sobrenatural do bem. Fora daquele local não havia essa proteção. Muitos que eram suicidas, tarados, excomungados, ateus, bruxas, feiticeiros, não podiam ser enterrados em lugar santo. Não podiam ser enterrados dentro da igreja nem nas suas proximidades. Eram enterrados bem longe. Esses indivíduos, que então não estavam sobre as leis divinas, provavelmente estariam sobre as leis diabólicas. Pelo menos assim que a maioria das pessoas pensava. A maioria das pessoas pensava assim. Então esses indivíduos voltavam à vida para se vingar. Para se vingar do seu vizinho, para se vingar do seu amigo, do seu parente, que havia lhe negado uma sepultura ritualizada dentro da igreja ou próximo da igreja. Era então os vampiros que retornavam para beber o sangue dessas pessoas, que obviamente essas pessoas, elas tinham em si sentimentos ambivalentes em relação àquela pessoa que havia sido enterrada, Porque ao mesmo tempo que você tinha medo daquele espírito, que aquele espírito pudesse voltar, por outro lado, aquela pessoa havia sido um criminoso, havia tido um deslize social muito grande, e ela não poderia realmente estar ali sendo enterrada no lugar santo, mas ao mesmo tempo era um amigo, era um parente, era um conhecido. Então, será esse sentimento ambivalente que fornecerá um combustível, um combustível para que a imaginação pudesse ser alimentada, fazendo criar
fazendo criar esse mito, ajudando na contribuição do mito do vampiro. Se esse cadáver é enterrado num terreno, né, numa terra úmida, numa terra argilosa, numa terra rica em sais de cálcio, era uma terra propícia à conservação dos cadáveres, dos corpos mortos. Se o indivíduo fosse meses ou anos depois desenterrado e o cadáver estava conservado, essa conservação era causada por uma ação do maligno, não porque o terreno era um terreno que havia conservado naturalmente aquele corpo, mas sim aquele terreno havia sido conservado pela força do maligno, e aquele cadáver era o cadáver que saía de noite e ia chupar o sangue das pessoas, era aquele cadáver que havia assassinado aquela outra criança. Então havia toda uma construção em cima, uma construção fantasiosa, imaginária, em cima desses corpos que haviam sido preservados naturalmente, graças àquelas qualidades, aquelas características do terreno onde aquele corpo havia sido inumado. Uma outra situação é a morte inexplicável. A morte inexplicável, a morte sem diagnóstico, no passado, obviamente, era muito mais frequente do que é hoje. O sujeito morria e não se sabia de que ele tinha morrido, muitas vezes subitamente. E isso estimulava a fantasia, aguçava o poder imaginativo do sujeito, que iria atribuir aquela morte a uma ação do maligno, né? E se aquela morte foi ocasionada por ação do maligno, o maligno dominava aquele corpo. E aquele corpo, depois da morte, seria um corpo muito mais fácil de se levantar da tumba e vir atacar os vivos, chupar o sangue dos vivos, né? Então, todas essas situações, o diagnóstico errado da morte, o enterro de pessoas fora da terra ritualizada, da sepultura ritualizada, a falta de uma explicação científica para a morte, tudo isso irá contribuir sobremaneira para estimular a crença nos vampiros. Durante séculos, os predadores do outro mundo, entre eles os vampiros, ao contrário do que muitos pensam, eles vão contribuir enormemente para amortizar, para atenuar o nosso desamparo e o nosso medo diante do desconhecido e da morte.